Olá, amigos. Continuando o vídeo do assunto sobre oração do Pai Nosso, eu fiz um pequeno vídeo, que é o primeiro vídeo, agora o segundo pequeno, para não ficar aquele vídeo grande, longo, né? Que muitas vezes até hoje as pessoas não têm tempo de ver um vídeo grande, então eu preferi fazer dois pequenos, mas o assunto é o mesmo. É referente a Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Mas nós estamos ainda, eu detive aqui no versículo 9, apenas esse versículo que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É a oração que Jesus ensinou, um modelo de oração, na verdade, que Jesus nos deu. Não é para ficar repetindo sem saber o que está falando. Precisamos entender, né? Quando eu digo Pai Nosso, por que eu estou falando Pai Nosso? Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então eu parei em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando se refere ao batismo de Jesus, né? E aquela declaração que Deus fez quando Jesus foi levantado, foi tirado da água, e também na transfiguração, quando lá estava Pedro, Tiago e João, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, o filho que me dá alegria. Este é o filho que me dá alegria, porque Deus ainda não tinha filhos aqui na terra, né? Ele tinha criaturas, homens que temiam, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e José, que era o pai adotivo de Jesus, eram pessoas assim extremamente tementes a Deus, pessoas de Deus. Tanto é que Deus escolheu Maria. Se ela fosse uma pessoa qualquer, Deus não teria escolhido ela para dela nascer o Salvador. Então Deus escolheu Maria porque Maria também era uma pessoa especial, uma pessoa de grande temor, de reverência, de respeito, e que amava o Senhor Deus. Tanto é que ela recebeu a missão de trazer o Salvador, e ela declarou: eis aqui a serva do Senhor. E ela não se ensoberbeceu por causa disso, muito pelo contrário, ela se diminuiu para que dela nascesse o Salvador, né? E lá em João 17, todas as orações que Jesus fez, a gente encontra lá sempre Jesus declarando Pai Santo, Pai Justo, Pai, né, chamando Deus de Pai, porque Ele era a única pessoa aqui na terra que tinha a paternidade de Deus na vida dele. Nenhum ser humano aí, depois que Adão desobedeceu, nenhum ser humano tinha essa ousadia de chamar Deus de Pai, porque eles sabiam, né, que não eram filhos. A desobediência fez com que a humanidade perdesse essa paternidade. Mas em Marcos 16:15, Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu aí? Por que Jesus não falou ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os outros filhos? Porque não eram filhos, eram criaturas. O homem sem Jesus, ele é criatura. Só por meio de Jesus, através de Jesus e com Jesus, é que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque a criatura, quando recebe o evangelho, quando a criatura recebe a palavra de Deus, e a pessoa crê na palavra, ela crê no evangelho, aí em seguida ela pede o batismo, e é por causa dela ter crido no evangelho, ter crido e pedir o batismo, ela automaticamente creu em Jesus, o sangue de Jesus é aspergido sobre ela pela fé, e aí ela se torna filha de Deus, por meio de Jesus. Em Hebreus 19:20, o escritor de Hebreus, ele nos convoca a buscarmos o Senhor, a chegar diante de Deus com ousadia, com toda a nossa ousadia, com toda a nossa intrepidez, chegar a Deus pelo novo e o vivo caminho. Esse caminho que foi aberto para nós, que é
a obra da cruz, o sangue de Jesus derramado por nós, é o novo e vivo caminho que o escritor de Hebreus nos convoca para que possamos, pelo sangue de Jesus, ser purificado. E em João 1, versículo 11 e 12, João 1, 11 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus veio lá para Israel, mas Israel na época não entendeu, não compreendeu. E aí Jesus foi liberado para nós, numa linguagem mais simples. E aí o próprio evangelista diz assim no versículo 12: e todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de se tornar filhos de Deus. Entende aqui agora o porquê nós podemos falar Pai Nosso que está nos céus. Porque todos aqueles que recebeu Jesus como Senhor e Salvador absoluto da sua vida, aí essa pessoa, ela se tornou, ela recebeu o direito, ela recebeu o poder, que é o Espírito Santo, para ela se tornar filho de Deus. Somente por Jesus, pela obra que Jesus fez e pelo o transbordar, o derramar do Espírito Santo, o envolvimento com o Espírito Santo, é que nós nos tornamos filhos de Deus. E em Romanos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E em Jesus, somente em Jesus, é que nós temos essa vitória de ser filho de Deus, de não ser mais criatura. Porque a criatura, ela envolve com as coisas do mundo. A criatura não consegue discernir as coisas de Deus para a vida. A criatura, ela não consegue entender as revelações que só o Espírito Santo tem. Então só pelo Espírito Santo é que nós recebemos as revelações dos céus, é que nós recebemos as revelações de Deus, é que nós compreendemos as Escrituras, a palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos, todo ser humano precisa reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, receber, querer a obra da cruz na sua vida, para que por essa obra da cruz, o sangue derramado, a morte e a ressurreição de Jesus, a pessoa venha entrar nessa vida que Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A vida em abundância, a vida abundante é a vida de ser filho e filha de Deus. Então, hoje nós podemos, por meio de Jesus, aqueles que receberam a obra da cruz, aqueles que receberam Jesus como o único Senhor e Salvador. E quando a pessoa recebe essa obra da cruz, o mundo já não tem mais valor na vida dela. O mundo já não consegue satisfazer mais a alma e o coração, o espírito da gente. Somente as coisas do reino. Quando a pessoa recebe a obra da cruz, ela se torna filho e filha de Deus. A mente dela, os pensamentos dela ficam voltados somente para o que está lá no alto, o que vem de Deus. Então, por isso que o Filho de Deus, ele não consegue permanecer e se compactuar com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não busca as coisas de Deus, o mundo não quer entender as coisas de Deus, o mundo não recebeu o Espírito Santo. Nós recebemos. Então, por nós sermos filhos de Deus e poder declarar Pai nosso que estais nos céus, nós podemos dizer: santificado seja o teu nome. Seja santificado o nome de Deus na sua vida, na sua casa, na igreja que você congrega, e no nosso Brasil, santificado seja o nome de Deus. Amém? Amanhã teremos a sequência dos outros versículos até terminar toda essa oração do Pai Nosso. Compartilhe essa mensagem, manda para todas as pessoas que você conhece, se inscreve no meu canal aí do YouTube, porque o meu intuito aqui é somente proclamar o reino de Deus, levar o reino de Deus a tudo aquilo que o Senhor já me deu conhecimento, esclarecimento, que Ele está me dando. Esse canal é para expandir o reino de Deus aqui na terra. Então me ajude compartilhando, se inscrevendo, falando para os seus amigos, tá? Dando o seu like, fazendo seu comentário embaixo. Que Deus te abençoe. E amanhã,
ou depois de amanhã, o mais breve possível, estarei enviando mais outro vídeo falando sobre o Pai Nosso. Um beijo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.